Olá, inscrito do canal, visitante, obrigado pela participação mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre o Sutra do Lótus, vou dar um panorama geral sobre esse livro. Este é um livro sagrado, né? Um dos mais conhecidos, um dos de maior importância religiosa, filosófica, literária, histórica no mundo. Ele foi escrito entre o século I a.C. e da era cristã. Este livro, ele fala sobre o contexto desse livro, acontece numa assembleia em que o Buda está cercado por seres míticos, por monges, por bodhisattvas, por divindades do brahmanismo, e acontece numa esfera mágica, assim, isso faz com que o ocidental não consiga abstrair toda essa linguagem poética, digamos assim, e extrair disso a mensagem essencial do Sutra. O ocidental tem uma dificuldade nisso, porque ele se aprende muito às fantasias ali, mas existe uma mensagem nuclear muito bem estabelecida no livro, que é uma mensagem transformadora, é uma mensagem que nos faz refletir sobre nós mesmos, olhar para dentro de si e vivemos uma vida correta de acordo com a doutrina budista, de acordo com o Dharma. O livro ele é dividido em duas partes. Até o capítulo 14, o Buda é apresentado de uma forma humana. Como o Buda histórico, Shakyamuni mesmo, que morreu aos 80 anos, que atingiu seu nirvana final aos 80 anos, os seus ensinamentos. E até o capítulo 14, a ideia principal do livro é mostrar os meios hábeis, ou seja, como você se aproxima dos seres para salvá-los, né, para expor a doutrina, para expor o Dharma e salvá-los. E na parte 2, o Sutra ele tenta se focar mais sobre a verdade absoluta, sobre o Ekayana. Então, resumindo, a primeira parte, o Buda vai mostrar métodos, estratégias para se aproximar dos seres e expor a doutrina que é essa verdade absoluta. E na segunda parte, Buda vai mostrar com mais detalhes o que é essa verdade absoluta, o que é essa verdade eterna. Então, sobre os meios hábeis, Buda utiliza-se de várias parábolas para poder para poder apresentar essa ideia. A ideia dos meios hábeis é você levar em conta que as pessoas, muitas delas não estão preparadas para ouvir o Dharma de uma forma direta. Então é preciso uma aproximação, uma espécie de um marketing, uma estratégia, digamos assim, para você aos poucos fazer com que a pessoa vá compreendendo dentro de sua capacidade, vá compreendendo o Dharma e vá construindo mentalmente, vá assimilando mentalmente a mensagem. Então, para apresentar essa ideia dos meios hábeis, Buda utiliza algumas parábolas. Por exemplo, a parábola do incêndio, em que crianças estão brincando dentro de uma casa pegando fogo, mas não se atentam do perigo. O pai lá fora, desesperado, não tem como entrar, mas tem como chamar essas crianças para fora. Por algum motivo ele está impossibilitado de entrar, ou se ele entrar vai ser pior, vai colocar em risco as crianças. Então ele começa a chamar. Só que as crianças estão muito distraídas com os brinquedos e elas não escutam o pai, continuam lá brincando e o fogo se aproximando. Então Buda utiliza-se do meio hábil, falando que lá fora existiam brinquedos melhores do que aqueles que eles estão brincando. Então as crianças, ouvindo isso, largam os brinquedos e vão para fora. Chegando lá fora, não tinha os brinquedos, mas existiam carruagens, coisas muito superiores e mais sublimes aos brinquedos. Mas se ele falasse que tinham carruagens lá fora, as crianças não iam acreditar e iam continuar brincando, digamos assim, lá dentro. Então, Buda utiliza de um meio hábil, uma mensagem intermediária para se chegar na mensagem principal. Tem também a parábola do filho pobre, né? Que o pai reconhece o filho pobre mendigando na cidade, mas o filho não reconhece o pai.
Então o filho, no lugar de já pegar e colocá-lo como braço direito do negócio, o pai era muito rico, tinha um negócio muito próspero, o que ele faz? Ele coloca o filho como um funcionário comum primeiro, fazendo atividades menos nobres, e esse filho vai crescendo, ele vai é, evoluindo na carreira, né, até se tornar o braço direito do pai e depois herdar, né, os próprios negócios do pai. O pai não pega o mendigo e já coloca ele direto como braço direito, como dono do negócio, porque senão o filho ia se assustar com essa mudança abrupta e provavelmente não iria ficar com o pai. Então o pai coloca ele em empregos menores para ver também a fidelidade do filho, né? Ali nas tarefas menores. O filho vai galgando o espaço, vai crescendo, até que ele percebe que o filho também é digno, daí o pai se revela, e é bem interessante essa parábola, também enfatizando a ideia dos meios hábeis. Tem também a parábola das ervas, que a mesma chuva, ou seja, o mesmo dharma, cai sobre todas as plantas, mas algumas plantas têm uma capacidade de absorção maior da água e outras têm uma capacidade menor. Também tem essa ideia de que as pessoas não são iguais e a capacidade delas de perceber a verdade é diferente. Na segunda parte, então o Sutra enfatiza sobre o Ekayana, o veículo único, que está acima do Hinayana e acima do Mahayana. Esse Ekayana é a mensagem eterna, o Dharma eterno, que nunca muda, que é eterno, que é duro como um diamante, que por mais que o mundo seja impermanente, essa verdade é temporal, e essa verdade também tem um poder de salvação, né? Claro que no budismo a salvação não é no mesmo sentido do cristianismo, de uma salvação da alma, mas sim você perceber a realidade como ela é, se despertar e se iluminar, e ter uma vida de bem-aventurança, aceitando os percalços da vida e os sofrimentos, e sendo mais forte diante dos sofrimentos da vida. Então esse sutra fala que essa verdade, o desdobramento dessa verdade, é fazer com que as pessoas, fazer com que os bodhisattvas ajam com compaixão, se comprometam com os seres para que todas as pessoas, a fim de que minimizar o sofrimento de todas as pessoas, para que esse todo que somos nós, vivamos em harmonia, vivamos de compaixão, vivamos em equilíbrio. Então o Buda, ele fala sobre isso. O Buda Eterno, da segunda parte do Sutra, fala sobre essa ideia de vivermos com compaixão, vivemos manifestando as virtudes nobres do ser humano, que é o versículo, que é o caminho único. O Ekayana ele está acima de qualquer religião, inclusive o budismo, está acima de qualquer filosofia. O Ekayana é a verdade eterna que habita dentro dos seres. Ela não está fora da mente. Os seres, quando começam a meditar, refletir e viver o caminho nobre, o caminho do meio, refletir sobre suas atitudes, perceber que fazem parte de um todo, fatalmente eles vão chegar nessa verdade universal, que é o veículo maior, o veículo único, Ekayana. Esta é a mensagem principal do Sutra do Lótus. Então seria isso, o Sutra é dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre os meios hábeis, como alcançar os seres, e a segunda fala sobre a verdade universal, que é capaz de salvar os seres e elevá-los ao caminho de nobreza, né? Entrar no caminho nobre e viver como o ser humano deve viver, de uma forma correta, de uma forma de compaixão, de manifestando as virtudes e etc. Então seria isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um panorama geral sobre o Sutra do Lótus. Obrigado pela participação. Comentem, participem, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.